Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui é, na explicação em si. A gente tem algumas decisões aqui, né? Bom, vamos para a parte do desenho aqui. Então, a gente estava usando o drone I/O lá, mas daí, para as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia aqui, ou nas aulas que a gente vai gravar também, eu achei que ficou muito custoso e muito ruim da gente ficar dando manutenção para isso. Então, no caso, agora a gente vai abandonar aqui, né, o drone e vai começar a usar ali, no caso, o GitHub Actions, né? Mas aqui a gente vai usar ele como self-hosted, né? Então aqui nesse cara eu vou ver se consigo fazer um X aqui. Só um traço aqui mesmo, tá bom. Então vai começar a usar esse cara aqui, né? E esse cara como funciona, né? Ele tem duas opções lá, né? Ou o próprio, vou escrever aqui, o próprio GitHub Actions, ele tem o próprio runner dele lá, mas para repositórios que repos private no plano free, ele é 2.000 horas, né? Vou colocar 2K aqui, 2K de horas. E daí, assim, eu tava usando em outro projeto e eu barrei nessas 2.000 horas. Daí, eu tinha até feito o plano lá, subir, né? Só que tava dando US$ 20 esse cara aqui. E daí ele só vai para 3.000 horas lá, se não me engano. Vai para 3K de horas. Só que daí é assim, né? Eu não quero ter custo com isso, né? Essa é uma opção. Outra opção também, a parte do GitHub Actions lá, e ser a parte do runner, mais em self-hosted, né? E basicamente você vai rodar no seu próprio servidor, né? A parte de configuração dele é bem simples, ele pede para você, tipo, criar uma pasta lá, né, na tua VPS, no teu servidor lá. Daí você cria a pasta lá, né? Basicamente é assim, né? É MKG Action Runner, ou o nome que você quiser lá, né? E você cria, aqui você pode criar passando "-p" aqui para ele criar um link simbólico lá, se não me engano. E daí tem toda uma etapa lá, né? Tipo, ele manda o arquivo .tar, se não me engano. Daí você descompacta ele e daí você roda lá um arquivo que tem lá dentro, que é, no caso, o run.sh. Não, na verdade o primeiro é o config, né, .sh. Daí ele vai te dar um token lá, né? Você gera esse token é gerado pelo próprio GitHub na hora que você configura. Depois você roda lá o run.sh. Mas no caso lá eu fiz uma configuração utilizando o System STL lá para usar para na hora que eu fizer o System, eu acho que é System Service é, Start Runner, que é basicamente ele fica dentro de barra etc barra acho que systemd e daí aqui eu não lembro o resto como que é. Mas acho que é systemd barra o próprio, acho que o próprio runner aqui. E daí, basicamente ele tem uma instrumentação lá, né, que você coloca. E daí na hora que você dá start ele vai ler esse cara e ele vai ficar executado para sempre lá, né. Na hora que a gente vier aqui, ó, na parte das actions, as actions ela já tá rodando lá, né. Então aqui no caso, a gente vem aqui nas actions, aqui o webhook no caso. Vou até deletar esse cara aqui, até bom entrar aqui. Ah, depois deleto. Não quero digitar assim agora. É... Cadê tá aqui, Exactions? Aqui é a parte geral, né? Vamos no runner aqui.
E daí aqui no caso ele tá parado, né? Porque não tem nada executando lá, mas basicamente ele tá rodando em self-hosted. Ele é um Linux, só que é um ARM 64, né? É, mas basicamente é isso. Daí aqui no Runner, a única coisa que se tem que mudar aqui mesmo é a parte aqui do self-hosted, né? Aqui ele roda todos os jobs na máquina mesmo, que é só parte de testes, né? Então ele pode rodar. Essa parte de teste, pelo que eu entendi, ele não cobra lá, né? Ele só vai rodar, ele só vai cobrar quando ele fazer o deploy dentro do servidor, né? Daí você passa o self-hosted, né? Mas basicamente é isso, né? Então por isso que a gente saiu aqui, né, do drone, porque toda a parte de configuração fica ali no GitHub ali mesmo. As variáveis do ambiente e tudo mais é mais fácil ali de dar manutenção, né? E daí aqui também, né, vamos seguir a parte do desenho aqui. Deixa eu só colocar um divisor aqui mesmo. Daí agora como vai funcionar, né? Aqui no caso, a gente vai trabalhar com a branch develop sempre. Sempre vai ser um espelho da main. Então tudo que a gente desenvolve, a gente tem que seguir o padrão lá de Fixture, ou se não, Fix, enfim. Mas a feature aqui em si, tipo, dar um exemplo que add module users. A gente pega, faz todo esse desenvolvimento. Deixa eu pegar esse cara só aqui, cortar, deixar ele mais para baixo. E a gente desenvolve. Depois a gente faz um merge de novo para develop. E da develop, né? A gente cria PR aqui e tudo mais, né? Daí a gente faz o merge para cá, né? Daí aqui como funciona, né? A esteira ali, quando a gente, quando a gente abre uma PR, roda o teste, é, roda o teste, roda o lint, roda também a parte, deixa eu até ver que eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas aqui, é, a gente roda, aqui roda o teste, é, ele roda primeiro ele roda o teste ali, né? Depois roda o lint, roda a parte ali do GoSec, depois roda ali o Unicheck também, e deixa eu ver se ele roda mais alguma coisa aqui. Ele roda aqui o Triv FS, né? Que é basicamente um scan de LCVE no System File, né? Então ele olha ali sempre o go.sum. Ele basicamente ele roda no container aqui dele, né? Ele baixa a imagem ali e tudo mais e ele roda esse comando ali em cima do repositório, né? Em cima ali dos arquivos desse repositório. E de beleza. Daí toda vez que você abre uma PR, ele roda tudo isso, aprovando, a gente merge para develop. No develop para main, a gente não precisa de nenhuma step para estar rodando, só a parte de teste ali para ter uma garantia mesmo que está tudo certo. Então aqui no caso ele roda aqui um teste. E dando tudo certo, a gente faz o merge para main. Fazendo o merge para main, ele não vai ser publicado em produção. Ele só vai ser publicado em produção através da tag. A gente gera uma release lá no GitHub. Essa release ela tem, né, a versão que está hoje lá, o latest, que é essa versão, né? Que é a última versão no caso. Tem como funciona, né? Na hora que faz o Docker build lá, né? Ele faz o Docker build em cima da imagem do Docker em si, mas se não me engano, acho que ele tá assim, Color Nexus, daí barra API, conecta mais cola. Daí aqui ele vai
ele vai pegar a tag, né? Então é 0.2.0. Eu acho que. Eu não sei se é um traço ou dois pontos aqui, mas eu acho que é PRD, né? A gente pode até ver aqui no Portainer, né? Essa é a vantagem de ter o Portainer aqui também. Então aqui a gente vai nas stacks aqui, né? Pega prod e... na verdade ele segue assim, né? Na verdade tá bem diferente ali do que eu tinha escrito aqui, né? Então deixa eu apagar essa parte aqui. E beleza. Mas ali o que acontece? A gente tem um arquivo no projeto que é version. E lá dentro ele tem a versão, né? 0.2.0. A gente tem uma step aqui, que é essa de produção, que basicamente é isso que ele faz, né? Esse deploy in prod aqui, né? Ele roda os testes e aqui ele roda um check verso. Então ele pega a tag ali do ref name do GitHub e ele faz uma comparação para ver se é igual, né? Se ele não for igual, ele barra e o deploy não acontece. E daí você tem que corrigir, gerar uma nova versão e tudo mais, ou pegar essa própria versão da tag lá e trabalhar em cima dela. E beleza, aconteceu tudo certo ali, né? Aqui ele faz um publish de prod, então ele faz login lá no Docker Hub e tudo mais, ele publica a imagem lá. Depois a gente roda um triv aqui também, que ele faz o scan ali da imagem publicada para ver se tem alguma vulnerabilidade de alta ou crítica, né? E daí, se tem algum erro que ele barra também o deploy. A gente roda as migrations também aqui na step em si. E depois, se der tudo certo, a gente faz o deploy ali, né? Então, as variáveis do ambiente estão todas aqui, né? Estão em secrets ali no caso, né? Eu até pensei em colocar elas ali no caso ali no Vault, mas putz, ia criar mais uma dependência ali e tudo mais e me dá muito mais trabalho, na verdade, né? Aqui ele roda toda. Ele exporta as endes, faz o login aqui, né? Daí ele pega todas o arquivo ali que a gente tem dentro do servidor, do Origin e tudo mais, ele passa para dentro aqui das variáveis, né? Ele cria, né? Ele faz um spec primeiro aqui, e daí depois ele cria ali a secret pra gente, fica dentro do container, né? Aqui também a parte de senha do banco e tudo mais. Tem algumas chaves aqui, principalmente do Recende, ali onde ele via ali a recuperação de senha, né? Tem algumas versões aqui das configurações do Nginx, os IPs ali do Cloudflare. A parte do tempo config ali também, que é a parte de traces ali, que eu vou estar mostrando depois, ele cria tudo aqui. E daí, basicamente, ele deleta algumas imagens que não estão sendo usadas ali e tudo mais, mas é basicamente isso, né? Mas aqui, ele só vai disparar realmente esse deploy quando a gente tiver tag, né? Então, se a gente voltar aqui nas actions, tem até isso, né? Então, aqui ele não tem nenhuma action para main, né? Ele roda a main, mas ele só vai rodar na hora que rodar as versões, né? Que nem eu comentei, né? Ele roda o teste, o check versions, publica, roda o triv image prod, depois o migration e depois o deploy prod, né? Aqui no Docker Build Summary ele retorna algumas informações, né? O ID, o name, o status e o cache que ele teve e a duração em si, né? Aqui são alguns warning que ele mostra, que a gente tem manifesto ali, né? Do manifesto não, o artifício ali do runtime ali que foi produzido, né? Basicamente isso. Desculpa a tosse que tô meio gripado. Mas enfim, esse é o fluxo que a gente está hoje. Daí que vou aproveitar para mostrar. A gente tem agora configurado ali também. A gente tem o Grafana. O Grafana eu deixei configurado os logs, parte de métricas. A gente tem também o Trace. Tipo, a gente exibir ali os logs, a gente tem o lock. Lock para log. Tem o Prometheus ali, né?
para a gente estar exibindo as métricas também, né? Mas o mecanismo que faz isso é através do Open Telemetry. A gente criou na API lá, tem um barra API, barra metrics. Esse cara aqui, ele tá protegido pelo Nginx. Então, na hora que a gente bate nele lá, ele vai dar um 404, dizendo que a rota não existe, porque a gente não quer deixar ele público mesmo. Daí aqui a gente tem o trace, no caso quem faz o trace é o tempo, né? Através ali do OpenTelemetry também. E daí a gente tem mais um cara, deixa eu tentar lembrar aqui, OpenTrace, tem mais alguma coisa referente a isso. Daí tudo, essa parte dos logs ali, né? Essa parte do log e eu acho que parte do tempo também e o Prometheus, tipo, tudo isso aqui, todo esse cara aqui, ele é enviado através, ele é coletado isso através do Alloy, né? Que é uma ferramenta ali também do Grafana, né? Então ele que é responsável por enviar essas informações lá. Mas aqui eu vou estar exibindo para vocês, né? Então aqui a gente tem o Explorer, a gente tem o Lock aqui, então a gente consegue ver através do Service, né? Então, vamos pegar das últimas 24 horas, que provavelmente de hoje não tem log, né? Mas aqui nesse olhinho a gente consegue inspecionar. Então, aqui no caso a gente tem a parte de log eu deixei padronizado, né? Então, a gente tem o level, timestamp, que arquivo que foi chamado, mensagem, serviço, variável do ambiente, versão, request ID, trace ID, spam ID, o evento que foi, qual componente, a operação, método, path, enfim, status code. Acho que tudo isso aqui é bem importante, né? A rota, carry que foi executada, tem de uma carry aqui, né? Carry string, no caso, né? Aqui a gente tem a latência, a duração da request, o IP e tudo mais, né? A parte do remote address ali também. E a gente tem a parte aqui, qual protocolo que foi e o erro em si, né? Então, aqui é tudo warning, na verdade, né? Então, vou pegar aqui nos últimos 2 dias, deixa eu ver se tem algum... Tem esse de info aqui, né? Daí, do info é o mesmo padrão também, né? Mas daí aqui ele acaba, né, passando esse CF-Array aqui que vem lá do Nginx, né? Então, toda essa parte de log aqui que está mostrando, né, algumas informações, ele bate primeiro lá no Nginx, né? Porque o Nginx faz o proxy reverse para a gente, né? Daí aqui a gente já tem a API com o Swagger, né? Tudo configurado aqui. Mas daí eu vou estar trazendo outros vídeos mostrando, né, toda essa parte aqui que foi feito. E daí aqui a gente voltando, né? A gente tem a parte aqui do tempo, né? Aqui no tempo a gente consegue ver, né? O Trace ID, o Start Time, o Service, o Name, que é tipo qual o trace que ele pegou, né? Aqui na verdade ele fez uma care, né? A duração que ele tem ali. E é basicamente isso que tem aqui, né? Então aqui a gente consegue selecionar o serviço ali, né? Aqui a gente consegue montar a care em si, né? Então as transactions que aconteceu ali, né? Que foi comitadas ali, as carry, reset session, o início ali da transaction em si, né? E aqui a gente tem o Prometheus também, então a gente consegue ver qual métrica que a gente quer exibir, né? Pode pegar pela instância aqui. Eu tenho alguns aqui que ele acabou subindo, né? Deixa eu ver. Aqui ele mostra o processo e tudo mais. Eu tenho até que ver porque ele tem tanto aqui. Mas acho porque eu subi lá na VPS, tem algumas versões, provavelmente acho que ele deve estar rodando lá. Mas eu vou ver ele corrigir essa parte depois. Lock, o tempo e o Prometheus, nessa parte, né? Aqui a gente tem a dashboard, né? Dashboard, a gente tem aqui o dashboard dos logs. Então aqui a gente consegue ver o total de requisições, taxa de erro 500, né?
a média da latência, requisições acima de um segundo, os panics, até aqui, deixa eu pegar no tempo de 2 dias aqui, né, para carregar pra gente. Aqui acho que ele deu, provavelmente deve ter dado algum erro ali na hora de carregar. Ele fica carregando ali, né, então deu erro na hora de carregar mesmo. Aqui ele pega por variável do ambiente, que é os status que ele pega dos logs, né, as taxas de erro 400 que teve aqui, que teve bastante. Daí basicamente é isso que tem, né? Daí a gente vem aqui para a parte de métricas, né? Então aqui a gente tem o, o dashboard de métricas também. A gente tem a parte de disponibilidade, né? Ele tá up. Então não teve muita requisição aqui, né? Vamos pegar dos últimos 2 dias. Daí aqui acaba tendo um pouco mais, né? Mas tem algumas informações aqui que acho que provavelmente ele deve ter dado erro ali na hora de carregar. Eu vou ter que ver isso aqui. Se é referente ao timeout aqui e tudo mais, né? Ao refresh, né? Posso dar uma olhada nisso depois, né? Mas aqui a gente tem, né? Tipo, as requisições por status code, né? Os 200, 301 que ele faz o redirect lá, né? 400, 401, 403 e 404. Aqui são as latências por percentual, né? E tem bastante P99 ali, né? Porque basicamente a gente criou alguns usuários ali, né? Não tem uma latência tão grande. Aqui a gente tem as métricas da CPU por processo por instância, né? A gente tem umas instâncias ali rodando. Vou até dar uma olhada nessas instâncias aqui, que tem bastante aqui, na verdade, né? Provavelmente deve estar rodando algumas lá em IP diferente, né? Basicamente em IP diferente, né? Mas eu vou ter que dar uma olhada nisso, né? Parte de memória por instância, os coroutinos por instância, alocação de memória, né? Então, até então não tem muito usuário criado lá ainda, né? Então é só operação simples, então tem usado pouquíssimas memórias, né? Aqui são as rotas que são chamadas ali, né? Pra gente saber mesmo, né? Tem umas ali que são unsmatch, provavelmente é os options que rodam lá, né? Que os erros por rota. E basicamente isso. Aqui a gente tem as métricas também, né? Do Prometheus em si, que é só do Prometheus, né? Então ele mostra todas as métricas aqui que são exportadas lá através do barra métricas em si, né? Então tem algumas métricas aqui, status, target de info, parte aqui de memórias em bytes, as memórias alocadas e tudo mais, né? Aqui a gente consegue ver os logs também. Os últimos 15 minutos não tem, né? Pega os últimos 2 dias aqui. Vamos ver aqui. A gente vai ter que filtrar aqui, senão não vai trazer, né? Igual aqui. Basicamente, né, na exibição de lá, né? Aqui a gente só consegue ver aqui mesmo, né? Tem a parte dos traces aqui também. Então a gente consegue ver as durations, os erros, um spam rater aqui também. Então, os espaços que a gente tem aqui, né? Parte do profile que eu acho que eu não tenho nada, né? Mas parte do Grafana basicamente é isso, né? Então aqui a gente tem toda essa parte do Grafana monitorado ali, né? A gente tem a parte aqui também do Swagger. Aqui se a gente vir em métricas, né? Vai dar 404, vai bater no Nginx mesmo, porque está protegido lá, né? E é basicamente isso, né? Daí voltando aqui pro Portainer, aqui a gente tem o Alloy, né? Que eu comentei, o Grafana, o Lock, tem o próprio Nginx para fazer o proxy reverse, ele expor a porta pra gente e o Prometheus, né? Aqui na parte da API, né? A gente tem a parte do tempo ali que ele acaba rodando junto, né? Para ter as métricas, para ter os traces ali, Redis, o Nginx, o banco e a parte do Swarm aqui, né? Que a gente tem duas imagens ali, né? Então, se a gente fica aqui embaixo, é zip, né? Duas imagens.
Aqui tem as duas imagens, né? Então ele pega a imagem 1 e a imagem 2. E eu acho que para esse vídeo era isso, né? Aqui, quando a gente volta no home, aqui mostra, acho que eu tinha mostrado já, né? As vCPUs aqui, 12 GB. Tudo rodando aqui, tá ocupando em torno de 4 GB, mas a gente tem 12 lá, né? Então, por enquanto tá rodando tudo certo. Quando a gente usar o front aqui, o front na verdade a gente só vai bater nele através do... A gente vai subir ele lá lá na Vercel, né? O front vai ficar na Vercel, vai ficar a responsabilidade da Vercel fazer deploy, né? Mas qualquer merge que a gente faz na main lá, a gente vai ter uma esteira para isso, né? Faz o merge para main, ele vai publicar, né? Ele publica daí para produção, né? Pronto. Vai ser um processo mais simples no caso, né? Mas para esse vídeo era só isso mesmo. Eu queria estar mostrando aqui, né? A gente saiu ali, né, do drone, foi pro GitHub Action, só que estamos rodando ali em self-hosted, né? Aqui também, eu não lembro se na última aula a gente falou, mas a gente estava na Hostinger lá, né? E na Hostinger a gente tinha 8 GB de RAM, acho que 6 GB de SSD, né? E tinha uma vCPU, né? E agora no Oracle a gente está com 12 GB de RAM e 200 SSD de disco, né? E tem duas vezes CPUs. E é basicamente isso, né? Que a gente tem lá, né? Que a gente tem agora, né? Então, aqui eu acho que eu tava pagando. Não, até pra gente ver aqui, né? Tinder, Caminho V2 aqui. De ver esse plano aqui de. Aqui ele pega o anual, né? Por mês é R$ 77. Então aqui eu tava tendo esse custo aí, né? De R$ 77. Aqui no Oracle, a gente criou ele lá através do Oracle Always Free, né? Aqui, antes, ele era, se não me engano, era 24 GB de RAM. Eu acho que era 4 de CPUs. E tinha também os 200 GB lá, né, de SSD. Só que eles mudaram agora, né? Isso aqui não entra mais no Always Free. Agora eu vou até colocar aqui no... Esqueci. Esse é um X mesmo. E agora aqui o que entra lá é os 12 GB de RAM, duas CPUs e os 200 GB também. Ainda tá, né? De B de RAM. Daí aqui que eu fiz lá, né? Para você entrar, né? Você cria lá uma instância mesmo, né? Cria uma instância lá. Daí você seleciona a imagem da máquina que você quer. A gente está usando um Ubuntu. Deixa eu ver aqui. Está usando um Ubuntu 24.04 LTS. Daí a gente seleciona ali os 2 GB, BZPU, os 200. E daí assim, né, para você criar esse cara aqui no Always Free, você precisa ter na parte lá de faturamento, tem a parte lá de faturamento, você precisa adicionar um cartão de crédito, né? Lá no cartão de crédito, isso aconteceu comigo. Não tem problema de você colocar seu cartão de crédito. Eles vão primeiro fazer um teste de pagamento. Se não me engano, acho que é uns 512 e alguma coisa assim. É 500 e alguma coisa. Eles fazem o débito, mas depois eles cancelam. Depois eles cancelam.
Eles fazem isso, é só uma prática mesmo, para ver se o teu cartão de crédito tem, né, o saldo suficiente ali, caso eles forem cobrar, né, de ter esse valor disponível lá, né? Então dá pra, né, hoje em dia tem bastante cartão digital aí, né, que dá pra você gerar também, mas precisa ter um saldo de 500 e pouco. Que na verdade provavelmente deve ser uns US$ 100 aí, né, que eles fazem lá. Daí acho que o dólar deve estar 5 em alguma coisa, né? Vou colocar uns 5 vezes aqui, daí por isso que tá 500 e pouco, né? Daí eles fazem isso mais para fazer esse teste para ver se teu cartão tem saldo suficiente, né? Mas daí você configura lá, leva em torno aí de uns 2 dias para liberar, né? Passa esses 2 dias, daí você consegue criar a instância lá. Daí você cria lá, né? Nesse formato. É 12 GB de RAM, 12 vezes CPU e 200 GB de RAM, né? De, de disco, né? Até escrevi errado aqui, né? Aqui é de disco. Aí você cria lá tudo mais, ele vai gerar um IP e tudo mais, ele vai gerar uma. Aqui na hora que você cria, né, ele gera lá uma chave pública, né, e uma privada para você. Daí você tem que salvar essas chaves lá, né, mas é bem tranquilo essa parte de fazer tudo isso, todo esse processo, né. Então por isso que a gente foi ali para Oracle, acho que faz uma semana que eu criei lá, então mas as coisas já estão rodando lá, né? Dá pra ver aqui, né? Grafana tá rodando, a API tá rodando lá também. Então, a gente vai seguir por lá por enquanto. Mas para não estender muito, né? Para esse vídeo, basicamente é isso, né? É, Acho que os próximos vídeos aí eu vou pensar num formato melhor, né? Do que eu vou mostrar. Porque tem bastante coisa que eu já fiz ali, né? Parte back-end. Talvez eu mostre ali as coisas funcionando, mas também estou pensando no jeito que eu estou construindo as coisas ali, do jeito que eu já construí, né? Já fiz toda essa parte de deploy e tudo mais, né? Então quero ver se eu monto. Acho que o próximo vídeo talvez eu mostre toda a parte do back-end do que foi construído, do que eu pensei em construir, né? Pra gente, né, tá mostrando e tá evoluindo nas aulas, né? Mas para esse vídeo é só isso e até a próxima.